Fala, torcida alviverde! Estamos de volta com conteúdo exclusivo sobre o nosso querido Porcão. Antes de mais nada, já se inscreve no canal e deixa aquele like. Assim você fica por dentro de todas as notícias do Palmeiras. Sem mais enrolação, vamos às notícias. A despedida de um ídolo pode ser tão dolorosa quanto emocionante. Quando Marcos Rocha, o lateral direito que se tornou sinônimo de alma alviverde, se despediu do Palmeiras nos últimos dias, seus olhos marejados revelaram mais do que um adeus, mostraram um mundo de sentimentos intensos que, num clique, viralizou e paralisou corações. Estragou meu dia, ecoou em comentários de torcedores nas redes sociais, não como crítica, mas como consequência de uma comoção coletiva que bateu forte e provou a força da idolatria. Em um clube acostumado a contínuos gritinhos de alegria, o choro sincero de um jogador amado mexe com o torcedor. Aos 36 anos, Marcos Rocha saúde, trajetória e legado resplandecem com clareza. Camisa 2 que vestiu o manto por 346 partidas, com 9 gols e 40 assistências, figura entre os mais vitoriosos da história palmeirense, 12 títulos, incluindo 2 Libertadores e 3 brasileiros, marca que poucos atingem. Ele se despede com o mesmo emocional que vestiu os treinos, fez lançamentos e dominou com raça. A saída antecipada para o Grêmio, decidida em comum acordo, foi anunciada com dor e gratidão. Ele chegou em dezembro de 2017 e agora se recolhe do ciclo com uma carta que ressoa: "Hoje me despeço feliz e em paz, com a consciência de que fiz o meu melhor e deixo aqui uma história linda, de respeito e de muitas conquistas. Muito obrigado, Palmeiras." O que ocorreu nesse momento capturado nas lentes excede a tristeza, é a personificação do que o clube significa. Um símbolo de lealdade que se despede. Na foto viral, diretores, companheiros e o próprio lateral estão concentrados em uma despedida intensa. Não ostentou pompa, mas carregou a história de um legado construído com clareza, que tatuou sua imagem no coração dos torcedores. No meio disso, a web explodiu. Jornais, páginas e torcedores publicaram um momento com legendas como "estragou meu dia", expressão que carrega leveza mas que, no fundo, revela a consternação de quem viu perto o final de uma era. Bolsonaro, sabia, torcer vai muito além da bola, envolve memória, alegria, conquista, fim. E quando aquele que bateu uma aprovação no zagueiro e levantou taças vai embora, parte da torcida vai junto. E é neste contexto que o Palmeiras, apesar da turbulência emocional, continua firme na Série A. Na temporada 2025, o time ocupa o terceiro lugar no Brasileirão, com 36 pontos em 17 rodadas, 11 vitórias, 3 empates e 3 derrotas, saldo de gols de mais 8. Ainda na briga pelo título, atrás apenas de Flamengo, 40 pontos, e Cruzeiro, 37, o Verdão segue entre os mais fortes. E Abel Ferreira, treinador que levou o clube a ser um ícone de conquistas recentes, também não pode escapar da reverberação emocional. No comando desde 2022, chegou a ser alvo de críticas pelo futebol apresentado em início de 2025, especialmente após a perda do Paulista para o rival Corinthians. Mas segue em alta, é o técnico mais vitorioso do clube, com contrato até o fim de 2025, e supera Scolari como o maior vencedor do Brasileirão pelo Verdão, com 86 triunfos. No plano de fundo dessa despedida avassaladora, o Campeonato Brasileiro exibe sua mecânica: 20 clubes, 38 rodadas em turno e retorno, 6 vagas diretas para Libertadores, mais 6 para Sul-Americana e 4 rebaixados. VAR entra em todas as 380 partidas deste ano. Nesse cenário, o Palmeiras segue de olho na liderança, mas também sensível ao peso da história que se fecha. Enquanto sorri para o futuro, o torcedor, ainda com olhos lacrimejados, lembra o quanto Marcos Rocha representa. Uma carreira que intersecciona com o maior ciclo vitorioso do clube no século XXI. Está ali nas Libertadores de 2020 e 2021, nas campanhas de brasileiros vitoriosos, nas viradas dramáticas, nos treinos moldados por profissionalismo, tudo agora carimbado com o adeus mais sincero que se pode dar. Esse momento viral, mais do que um clique, é um ritual de passagem. É como se um suspiro coletivo reiniciasse força e saudade. E, ao mesmo tempo, abriu espaço para perguntas: quem preenche o vazio? Que nome surgirá para ocupar a lateral com o mesmo modo de entrega?
resta ao clube e à torcida encontrar novo ídolo, nova entrega, nova história. Foi uma despedida de respeito, feita em silêncio por fora, e gritada pelos corações dentro. Um momento que extrapola títulos, estatísticas, tabelas, e investe no poder do afetivo. Assim, entre lágrimas e mensagens, o adeus de Marcos Rocha estragou meu dia, virou símbolo, manifesto da paixão verde. Não houve discurso formal, tampouco coletivo em auditório. A atitude de Marcos Rocha, com olhos marejados, abraçando colegas e funcionários do clube, falou mais alto do que qualquer pronunciamento oficial. O vídeo, que já circulava em todas as redes poucas horas após o anúncio da saída, foi compartilhado por torcedores, jornalistas e ex-companheiros, criando uma onda de homenagem que atravessou o Brasil. Não era apenas um atleta deixando o clube, era um ciclo encerrando de forma dolorosa, humana, crua. Muitos jogadores saem pela porta dos fundos, outros preferem o silêncio. Mas Rocha escolheu o caminho da verdade emocional, o que lhe garantiu um lugar eterno no coração dos palmeirenses. Entre os torcedores, a frase que dominou os comentários foi "estragou meu dia", usada não com rancor, mas como tradução de uma dor coletiva. É como se um irmão estivesse indo embora, escreveu um torcedor em sua conta pessoal, com a foto do lateral abraçado ao escudo alviverde. Ele estava aqui nos melhores momentos. E agora, simplesmente, se vai, disse outro. A comoção se espalhou pelas redes com tamanha força que perfis neutros no futebol, e até mesmo de rivais, prestaram suas homenagens ao jogador. Afinal, Marcos Rocha não foi apenas campeão, ele foi protagonista de uma era vitoriosa que elevou o Palmeiras ao patamar mais alto da América. No vestiário do Allianz Parque, o clima também era de reverência. Segundo fontes internas, o capitão Gustavo Gomes teria feito questão de parabenizar Rocha pessoalmente, relembrando os anos em que atuaram lado a lado na defesa do Verdão. O técnico Abel Ferreira, embora reservado, também fez questão de se manifestar, teria dito a membros da comissão que Rocha é daqueles que a gente vai sentir falta até nos silêncios. Um depoimento que ressoa como reconhecimento puro. Ninguém melhor que Abel, que conviveu com o lateral em todos os momentos desde 2020, para entender o peso do jogador nos bastidores, seu perfil de liderança, seu comportamento sereno e, sobretudo, sua entrega em campo. O torcedor palmeirense mais atento sabe que Rocha viveu altos e baixos no clube. Teve fases em que foi questionado, criticado, até pedido no banco por parte da torcida. Mas sempre respondeu com dignidade, com profissionalismo e, acima de tudo, com futebol. Foi dele a assistência precisa para Rony no derby decisivo contra o São Paulo em 2022, assim como foi ele quem interceptou o contra-ataque que poderia ter eliminado o Palmeiras na semifinal da Libertadores de 2021. Essas são as marcas que não saem nos números frios das estatísticas, mas ficam eternizadas na retina de quem vive o clube com paixão. Com a camisa verde e branca, Marcos Rocha formou uma das linhas defensivas mais sólidas do continente, sendo parte de um sistema que consagrou o Palmeiras como referência tática e defensiva na América do Sul. Em tempos de futebol cada vez mais volátil, onde os contratos são curtos e as relações efêmeras, a longevidade de Rocha impressiona. São quase 7 temporadas completas defendendo o mesmo escudo, algo raro e admirável. Ele não apenas jogou pelo Palmeiras, ele incorporou o espírito do clube. E por isso, sua despedida jamais poderia passar despercebida. Era inevitável que se tornasse viral, era inevitável que doesse tanto. Agora, o futuro do Camisa 2 segue para o sul do país. O Grêmio espera de braços abertos, acreditando que sua experiência e liderança possam fazer a diferença em um elenco que ainda busca equilíbrio. Mas mesmo vestindo outra camisa, sua alma continuará em parte no Allianz Parque. Não há como apagar da memória os gritos de Rocha monstro, após atuações impecáveis, nem o brilho no olhar quando ele erguia taças. Sua história com o Palmeiras não acaba com a saída, ela apenas se transforma em legado, em memória, em símbolo de uma geração inesquecível. Olá torcedor alviverde, antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Porcão Alviverde News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Palmeiras de forma exclusiva. Bora continuar! A emoção despertada pela saída de Marcos Rocha escancarou o quanto o futebol ainda carrega a essência do humano.
Em meio a negociações milionárias, agendas apertadas e estratégias de marketing, o choro do lateral mostrou que há espaço para verdade, para sentimento, para vínculos que vão além do contrato. É nesse tipo de gesto que o torcedor se reconhece, pois percebe que, por trás das chuteiras e uniformes, há um ser humano que sente, que vive intensamente o clube que defende. E isso é cada vez mais raro, cada vez mais precioso num futebol que se industrializou. A diretoria do Palmeiras, mesmo em meio a movimentações de bastidores, não deixou passar em branco o significado desse adeus. Pessoas próximas ao presidente Leila Pereira confirmaram que houve uma reunião reservada com o jogador dias antes do anúncio oficial, onde ele foi homenageado com palavras de gratidão e reconhecimento por sua trajetória. Leila, segundo relatos, teria dito que Rocha é exemplo do que significa vestir o manto alviverde com dignidade. No clube, a sua imagem será preservada entre os ídolos recentes, inclusive, cogita-se a criação de um mural interno com momentos históricos de sua passagem. Nos corredores da academia de futebol, o clima foi de silêncio respeitoso no dia seguinte ao anúncio. Funcionários, jogadores e membros da comissão sentiram a ausência, não apenas pela figura técnica que Rocha representava, mas por seu papel nos bastidores. Era ele quem chegava cedo aos treinos, puxava o grupo no aquecimento, aconselhava os mais jovens. Muitos afirmam que, mesmo sem a braçadeira de capitão, ele era um dos líderes naturais do elenco. Sua postura fora de campo foi tão valiosa quanto seus cruzamentos e desarmes em campo. Entre os mais impactados está o jovem lateral Garcia, que vinha sendo preparado para assumir gradualmente a função que agora fica vaga. Em entrevista recente, Garcia não escondeu a admiração por Rocha e a responsabilidade que sente ao ser apontado como possível sucessor. Ele me ensinou tudo. Desde posicionamento até como se portar fora de campo. Não é só substituir um jogador, é tentar seguir os passos de um ídolo, afirmou. A missão é difícil, mas é com esse tipo de legado que se moldam novos nomes dentro do clube. As arquibancadas também reverberam esse sentimento. Em jogos recentes, já era comum ver faixas com mensagens de apoio ao lateral, mesmo antes da confirmação da saída. Agora, com a notícia concretizada, a torcida promete uma grande homenagem no próximo jogo no Allianz Parque. Grupos organizados estão mobilizando ações com bandeirões, músicas e até um mosaico com o rosto de Rocha. O objetivo é simples, mostrar que o amor e a gratidão ultrapassam os 90 minutos. O Allianz, nesse próximo duelo, promete virar um templo de reverência ao camisa 2. E a imprensa esportiva, por sua vez, não poupou palavras. Colunistas renomados declararam que a despedida de Marcos Rocha foi uma das mais genuínas e emocionantes da última década no futebol brasileiro. Em um cenário tão marcado por saídas frias e impessoais, ver um jogador chorando ao deixar um clube, sendo ovacionado por colegas, diretoria e torcida, resgata o lado humano do esporte. E é justamente esse componente emocional que torna o futebol o espetáculo mais popular do planeta, a conexão entre o campo e o coração. O técnico Abel Ferreira, durante entrevista pós-jogo no último fim de semana, foi direto ao ser questionado sobre Rocha. Ele representa tudo aquilo que peço de um jogador: lealdade, disciplina, espírito de equipe e amor pelo clube. Vai fazer falta não só como atleta, mas como homem, declarou. O português, visivelmente emocionado, ainda revelou que teve uma conversa reservada com o jogador antes da despedida e que os dois trocaram agradecimentos mútuos. Rocha foi meu braço direito em campo e um dos pilares do nosso vestiário, completou. Já no vestiário, os jogadores entregaram a Rocha uma camisa do Palmeiras autografada por todos, acompanhada de uma placa comemorativa com os títulos conquistados. O presente foi uma iniciativa do elenco, que queria marcar a despedida com um gesto simbólico. Ele merece todas as homenagens. Foi um irmão, um conselheiro e um guerreiro, disse Gustavo Gomes, em declaração emocionada à imprensa. A reação unânime dos atletas comprova: Rocha não deixará apenas um vazio na lateral direita, mas também nos corredores do clube. E mesmo com a despedida, a história continua. A torcida já começou a especular sobre uma possível volta futura, quem sabe como membro da comissão técnica ou mesmo dirigente. Pela identificação construída, não seria exagero imaginar Rocha retornando à casa onde foi feliz por tantos anos.
Sua conexão com o Palmeiras foi tão profunda que muitos já o consideram um legítimo embaixador alviverde para o futuro. Afinal, quando um jogador entra para a história não só com títulos, mas com alma, o vínculo se torna eterno. No centro disso tudo, está o torcedor. Aquele que viu Rocha chegar, crescer, ser criticado, dar a volta por cima e se tornar um dos maiores vencedores da história do clube. Esse torcedor chorou, sorriu e agora se despede, mas com a certeza de que valeu cada minuto. Marcos Rocha não foi apenas um jogador. Foi símbolo de uma era. E por isso, o impacto da sua saída não será superado com facilidade. Vai doer por um tempo, vai deixar saudade. Mas também vai deixar orgulho, gratidão e memórias eternas. Nos grupos de WhatsApp, nas redes sociais, nas rodas de conversa, a história de Marcos Rocha seguirá sendo contada. Os lances decisivos, os jogos emblemáticos, as conquistas e os momentos difíceis farão parte do folclore palmeirense. Ele não será esquecido. Sua camisa pode até ser usada por outro atleta, mas o nome Marcos Rocha continuará sendo lembrado com respeito e carinho. Porque, em tempos tão efêmeros, a lealdade ainda é a qualidade mais rara e mais valorizada. Na memória do clube, ele estará ao lado de nomes como Marcos, Ademir da Guia, Djalma Santos e tantos outros que marcaram época. O tempo há de colocá-lo onde merece, entre os ídolos eternos. E mesmo que outros brilhem no futuro, o torcedor sempre se lembrará do camisa 2 que nunca baixou a cabeça, que sempre correu até o fim e que chorou ao se despedir. A lágrima dele virou lágrima de uma torcida inteira. E não há adeus mais digno do que esse. Assim, encerra-se um capítulo. Não com revolta, nem com ingratidão, mas com lágrimas, palmas e gratidão. Marcos Rocha foi embora do Palmeiras como os grandes devem ir, sendo aplaudido de pé, sendo reconhecido por tudo o que fez. A viralização do seu adeus não foi um acaso. Foi consequência natural de quem construiu uma relação verdadeira com um clube apaixonado. A frase que estragou meu dia não é sobre tristeza, é sobre amor. Amor pelo que foi vivido, pelo que se perdeu e pelo que ficará para sempre. E por fim, o Palmeiras segue. A vida continua. O time entra em campo, a bola rola, o campeonato não espera. Mas a marca deixada por Rocha está lá, estampada em cada torcedor, em cada vitória conquistada com sua contribuição. Ele pode ter saído do clube, mas jamais sairá da história. E enquanto novos nomes surgem, novas promessas despontam e novos desafios aparecem, uma certeza permanece: o camisa 2 que virou lenda jamais será esquecido. Trazemos notícias atualizadas do Alviverde todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Palmeiras. Até o próximo vídeo.